E assim, né, a gente viu que nesse período de pandemia começou-se a ficar mais em casa, começou a se acompanhar mais o animal em casa. E aí, como é que você vê essa alteração do sistema mesmo de convivência? Porque antigamente, como se fosse há muito tempo atrás, Uhum. há uns 2 anos atrás, saía para trabalhar, voltava. Hoje em dia tem muita gente em home office, muita gente com mais tempo com cachorro ou com gato, alguns adotaram nesse período. E aí, como é que você vê essas alterações de comportamento durante a pandemia? Olha, estão tendo bastante publicações a respeito disso ao redor do mundo. Tem lugar que chegaram à conclusão que não aconteceu nada. Aqui no Brasil chegou-se à conclusão que realmente houveram alterações, a população começou a ter problema e eu pude ver isso na minha casuística, né, que aumentou bastante durante a pandemia. O que acontece? A gente sempre tem que estar com aquele olhar de qual espécie você está falando. Quando você está falando de cães, assim, na maior parte das vezes, a presença do dono por mais tempo, ela gera um certo amparo emocional. Para o gato, não. O gato, ele é mais antissocial, assim. ele é pouco social, eu diria. Ele é pouco social. Então, quando você passa o dia inteiro dentro de casa, né, assim, colocando palavras na cabeça do gatinho, é tipo, nossa, o nosso combinado não era esse. Você está passando muito tempo em casa. E isso também interfere no comportamento do animal, né? Com relação aos cães, os problemas de transtorno por separação, eles tendem a aumentar, porque aumentando essa ligação, essa intimidade, e o cão também, ele se adequa a uma certa normalidade. Quando você quebra essa normalidade, os animais precisam de rotina, né? Você quebra aquela rotina, ele leva um tempo para se adaptar, ele leva um tempo até assim, se adaptar com a sua presença o tempo todo dentro de casa, aquilo não é normal para ele se adapta até rapidinho. Depois, quando acaba esse período e você passa a ter que sair, esses animais eles podem desenvolver vários transtornos relacionados à separação. E isso tem acontecido bastante. Terror dos condomínios. Não, lá no consultório mesmo, eu sei exatamente o dia que porque lá embaixo lojas são kitnets em cima. Eu sei exatamente o dia que um deles lá voltou a trabalhar presencial. Sim. Porque o cachorro latiu e urvou na janela o dia inteiro. Sim. Isso tem a tendência de piorar com o tempo, né? Porque está todo mundo voltando ao presencial, então vão ter mais animais que vão ficar sozinhos e a gente está vivendo isso numa situação que, assim, para você conseguir dar um bom ambiente pro teu cachorro hoje, né? Isso não é tão fácil, por conta do tipo de moradia que a gente vive, né? Para o gato, então, é bem mais complicado, porque lugares muito pequenos para um gato é mais complicado viver num lugar pequeno para um gato do que para um cachorro. Então, como a gente estava falando, né? Os transtornos relacionados à separação tendem a aumentar. E outra coisa também, essa ligação mais íntima que a gente está tendo com os animais faz com que a gente veja também mais os comportamentos que eles não são adequados. Se você for ver aqui em Brasília, nas regiões que são regiões de condomínios com casa e quintal, né, regiões que têm casas maiores, terrenos maiores, a minha casuística é muito menor. Um fator é porque esses animais têm mais espaço. Mas o fator principal é porque eu percebo que os tutores eles não têm olhos para aquilo, é um animal de quintal. Então ele não percebe quando tem algum problema. É mais fácil para ele
fechar os olhos para aquilo. Uhum. E aí nessa questão que você falou, nessa questão da separação e tudo, existe alguma raça que seja mais sensível ou esse é um comportamento que acaba ficando característico nesses animais de apartamento, vamos dizer por assim? Né? Eu diria assim que... Hoje a gente tem muito cão menor em apartamento do que, apesar de você ainda ter aqueles que criam Golden. Golden, sim, que é bem comum, né? American Bullies tem apartamento. É uma coisa muito de brasileiro, né? Porque, por exemplo, na Itália é bem comum as pessoas terem cachorrão grande em apartamento. O que eu vejo a respeito dessa relação com raça e tal, é que, assim, eu não poderia afirmar que tem uma raça que seja mais propensa, né? Porque tem-se o mito de que algumas raças são mais apegadas. Tem animais que vocalizam mais, sabe? Tem animais que vocalizam mais. Então, assim, por exemplo, Basset Hound, animal que vocaliza bastante, entendeu? Então, assim, será que ele tem um problema relacionado à separação ou é porque ele realmente... É dele, né? Agora, é mais fácil a gente pensar num indivíduo, em vez de pensar numa raça que que desenvolva esse problema, né? Com relação a raças, assim, o que eu posso dizer para você é o seguinte, de uma forma geral, as raças orientais, elas não exibem tanto o comportamento delas como as raças ocidentais, né? Até porque a relação deles, né, centenária, milenar, com os asiáticos era diferente do que a relação que os europeus desenvolveram. Então, são animais que se comportam também um pouco diferente. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, não, o meu Akita me mordeu do nada. Não é que ele tenha mordido do nada, é porque ele exibe menos sinais até te morder, entendeu? E voltando a essa questão da separação, parece, assim, isso aí eu não posso afirmar categoricamente, entendeu? Não estou falando de uma evidência científica, mas eles sofrem menos. Uhum. E como a gente está falando, que até a própria relação, né, entre o animal e o tutor com essa pandemia mudou, né? Sim. Você tem ele mais em casa e tudo. E